Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, seja sobre suas vidas nesta manhã de quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 19 de abril do ano de 2023. Hoje, ali no Uruguai, do outro lado aqui da fronteira oeste, se está comemorando o desembarque dos 33 orientais. Foi o começo de uma revolução que traria a independência para o Uruguai. O Uruguai se tornaria, logo em 1830, um país independente. Os 33 orientais desembarcaram do Uruguai, vinham de Buenos Aires, no ano de 1825, 19 de abril. O homem sempre tem lutado pela sua liberdade. Temos histórias tremendas de o homem ter buscado a sua liberdade, de ser um ser independente, de ser um ser livre. O próprio Senhor Jesus, Ele nos prometeu na sua palavra de que nós seríamos livres. João capítulo 8, verso número 32 e também no 36, ele vai falar isto. Mas livres de quê? De que vivemos, felizmente, em países ainda democráticos, onde temos liberdade, mesmo que a liberdade de expressão esteja sendo um pouco restringida, porém ainda temos essas liberdades de expressão. Não estou falando somente aqui do Brasil, senão a nível mundial, global, latino-americano, principalmente, que é o que nos interessa. E essa liberdade que o Senhor nos promete é uma liberdade verdadeira, não é uma liberdade fictícia, não é uma liberdade que se conquista com armas, com espadas. O próprio Senhor Jesus, a própria palavra de Deus em Zacarias, uma profecia para Zorobabel, está dizendo que não é com espada, senão com o Espírito do Senhor. Não é com força nem com espada, senão com o Espírito do Senhor, que nós vamos conquistar essa tão preciada liberdade. Mas pergunto novamente, nos libertar de quê? De nós mesmos. De nós mesmos. Do nosso eu, do orgulho, da vanaglória. Resumindo, somos livres do pecado. Esse é o propósito da morte na cruz do nosso Senhor Jesus. Dele conquistar a nossa liberdade. E estamos falando nestes dias sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A mensagem do Senhor a João para que fosse transmitida às 7 igrejas do Apocalipse. E ali mesmo que pessoas tinham sido livres de toda carga, de todo jugo, de todo peso de pecado, o Senhor tem sérias advertências para aquelas 7 igrejas da Ásia que estão simbolizando, estão significando a totalidade da Igreja de Cristo em todos os períodos da história. E essa mensagem de Jesus para as 7 igrejas é uma mensagem atual,
que ela nos alcança a cada um de nós nos nossos dias. É uma mensagem de fé, de esperança, de salvação, mas também de juízo, de alerta para cada um de nós. Por que não dizer também, onde o Senhor nos aconselha, ao final de cada igreja, Ele deixa um conselho para aquelas igrejas do que elas devem de fazer. E é recorrente a palavra arrependimento nessa mensagem às 7 igrejas. Queremos ser verdadeiramente livres? Seremos livres sempre que nós estiver em Jesus. A liberdade, ela não se compra, ela se adquire e se adquire por graça, através do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele estava prisioneiro, porém ele se sentia livre. Lembramos no livro de Atos, capítulo número 16, quando Paulo e Silas estavam no cárcere, aprisionados num tronco. Ali diz a palavra de Deus que eles estavam louvando e glorificando o nome do Senhor, porque se sentiam livres. Essa liberdade espiritual é a que nós devemos de buscar, que devemos de anelar, que devemos de desejar nas nossas vidas. Livre de toda a escravidão, do pecado, da religião. Livres, verdadeiramente livres, através do Senhor Jesus. E essa liberdade, ela começa a partir do momento que nós recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Que reconhecemos nossa condição de escravos do pecado e clamamos a Ele por liberdade. Agora, o que acontece? Depois que nós somos livres e começamos a nossa caminhada com o Senhor Jesus. É o que nós vamos descobrir a partir de hoje, analisando as 7 igrejas do Apocalipse. Cada uma delas tinha suas virtudes, mas também tinha seus defeitos. Cada uma delas recebiam palavras de louvor, mas também palavras de juízo. Então vamos, a partir desta quarta-feira, agora sim, entrar de cheio nas 7 igrejas do Apocalipse. E a primeira delas é a igreja de Éfeso. E não é por causalidade que a igreja de Éfeso seja a primeira igreja que o Senhor vai colocar ali, a primeira igreja onde o Senhor vai dizer para João escrever para esta igreja, pois era a igreja que ele pastoreava. A igreja que ele pastoreava. Deus começa a falar por casa. Deus não começa a falar na casa alheia. Muitas vezes nós queremos saber o que Deus vai falar para fulano ou para ciclano e não nos preocupamos em que Deus tem para falar conosco, com cada um de nós. Sabe, às vezes eu fico pensando, Deus tratou com Jó, Deus tratou com Noé, Deus tratou com Daniel, que são os 3 homens que aparecem na Bíblia ali como íntegros, justos, tementes a Deus. E às vezes me pergunto, o que pensará Deus de mim? O que pensará Deus de nós? Quando
Satanás se apresenta diante de Deus para nos acusar, será que Deus fala para eles? Ora, não podemos esquecer de que Deus conhece nossos pensamentos, nosso coração. Ele esquadrinha nosso pensamento e o nosso coração. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve estas coisas e diz: aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita. E aquele que caminha no meio dos candelabros de ouro. As 7 estrelas, nós vimos no dia de ontem, que são os anjos da igreja. São os pastores. E é interessante porque o Senhor está falando com João, que era o homem justamente que morava em Éfeso, e que seria uma referência ali para todos os crentes. Aqui tem algo maravilhoso que nós devemos de entender e de compreender. Que Deus, Ele guarda, Ele protege aos seus filhos. Se eu colocar aqui um carregador, que me esqueci desta manhã, Ele guarda e protege aos seus escolhidos, aqueles que o servem, aqueles que o buscam. Sabe aqui um pouquinho, só um pouquinho, vamos aqui. Oh, meu Jesus. Então ele é o que guarda, é o que protege, é o que traz a liberdade para aqueles que o seguem. O que está acontecendo aqui? Não está carregando nosso celular. Agora sim creio que deu para nós colocar a carregar o celular. Bem, amados, então continuamos em frente. Deus caminha no meio da igreja e segura na sua mão direita aos ministros do Evangelho, aqueles que estão ao frente da igreja, aqueles que estão liderando, aqueles que estão ao frente no campo de batalha. Ele os está guardando, ele os está protegendo. E começa então o Senhor ditar, o anjo começa a ditar a mensagem para João, para ele escrever uma carta para a sua própria igreja. Isto não é interessante? E ali então começa dizendo: escreve estas coisas, diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita e o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que dizem ser apóstolos, e não o são, e descobriste que são mentirosos, e tens suportado, e tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Olhando assim à simples vista, é uma igreja, poderíamos dizer, quase perfeita. Uma igreja onde nós poderíamos dizer que não teria defeito algum esta igreja.
pois ela velava pela palavra de Deus. Ela cuidava, zelava a palavra do Senhor. Agora, ele está dizendo também que ela não suporta ou não suportou aqueles que são maus e que têm provado e aqueles que se dizem ser apóstolos. Estamos falando do primeiro século da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E já no primeiro século já tinha estes problemas. Homens corruptos, enganadores, que apareciam nas igrejas para enganar ao povo. Cabe a cada um de nós provar aqueles que se dizem serem servos do Senhor. Cuidado em não ser enganados. Como nós vamos provar e como nós vamos conhecer se alguém está verdadeiramente debaixo da graça do Senhor, se alguém está pregando o Evangelho puro e verdadeiro por amor a Cristo e às almas? Pelos seus frutos. Nós podemos provar pelos frutos. A palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus disse, que pelos frutos seriam conhecidos. Muitas vezes a pessoa é uma coisa dentro da igreja. Porém, quando chega na sua casa ou na rua, é outra coisa totalmente diferente, distinta. Não é aquela pessoa amável, carinhosa, que estava ali dentro da igreja. São frutos que nós estamos vendo. O que acontece? Tem muitos que são como a figueira, aquela figueira que Jesus amaldiçoou, que tinha muitas folhas, mas não tinha frutos. Não tinha fruto algum dela. E quando falamos de frutos, eu sempre gosto de falar dos frutos do Espírito Santo de Deus. Um líder, um mestre, um apóstolo, um profeta, um evangelista, um diácono, um presbítero, um bispo, enfim, o for, deve de ter os frutos do Espírito Santo de Deus. E o primeiro e grande fruto nós já sabemos qual é, que é o amor. Amor a Deus em primeiro lugar. Amor às almas. Hoje nós estamos vivendo tempos como na igreja de Éfeso. Hoje tem se levantado muitos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos evangelistas. Hoje até pareceria ter outro ministério, além dos 5 ministérios da Igreja do Senhor, que são os espiritualistas, que estão de moda hoje dentro de algumas igrejas. Não é estranho ouvir, quando convidam para alguma atividade ou para alguma campanha, hoje estará conosco o espiritualista fulano de tal. Donde está isto? Na palavra do Senhor. O Senhor está alertando a João, ou melhor dito, está parabenizando a igreja de Éfeso por ter identificado esses malfeitores da palavra de Deus, esses aproveitadores da palavra de Deus, e não os suportou, diz a palavra do Senhor aqui. Poderíamos dizer que era uma igreja sem defeito? Claro que sim. Uma igreja que está vigiando, uma igreja que está pregando a sã doutrina,
Uma igreja que está pregando a palavra de Deus sem tirar e sem acrescentar absolutamente nada. Um evangelho puro, um evangelho simples. Porém, o Senhor tinha algo contra essa igreja. E no versículo 4, nós vamos encontrar ali a seguinte expressão: todavia eu tenho algo contra ti, porque deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te, e faz as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tu tens: odeias os atos dos nicolaítas, que eu também odeio. Ou seja, vamos primeiro por partes. Vamos ao que é o primeiro amor. A igreja, ela surgiu ali em Éfeso e surgiu com muita força, com muita guerra, com muita dedicação, com muita ousadia ao pregar e anunciar a palavra do Senhor. Vigiando, orando, evangelizando. Mas de repente a igreja foi se acomodando. Foi se acomodando naquele grupo que ali estava congregando. Começaram agora a investirem para dentro da igreja. Lindos bancos, púlpitos de mármore. Bom dia, nossa irmã Elda, ali na cidade de Artigas. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida nesta manhã. Lindos equipos de som, boas bandas, cantores gospel que parecem mais artistas do mundo que verdadeiros adoradores do Senhor. Começaram a introduzir encobertamente, ou não tão encobertamente, alguns costumes pagãos, algumas expressões pagãs que são até utilizadas nos púlpitos. E não estou falando somente da igreja de Éfeso, agora estamos falando dos nossos dias de hoje. Coisas que são faladas em seitas secretas e que hoje estão sendo faladas dentro das nossas igrejas. Como dizer, tu não pode falar, não deve existir a palavra desistir na nossa boca. Eu não posso, eu não consigo. Tudo isto vem de seitas perversas e estão hoje dentro das nossas igrejas. O primeiro amor foi ficando para trás. O primeiro grande amor de estar juntos, de estar unânimes, de compartilhar o pão, de estar em comunhão, que são características da igreja primitiva. Mas isso já agora não estava sendo mais possível ali em Éfeso. O primeiro amor tinham abandonado aquela dedicação, aquele anseio pela búsqueda, por estar na presença do Senhor,
por serem cheios do Espírito Santo de Deus. E falando de estar cheio do Espírito Santo de Deus, também quantas fantasias ou quantas figueiras cheias de folha querem aparentarem estarem cheias do Espírito Santo de Deus. Alguns dançam, pulam, falam em línguas, mas estão longe do Senhor. Imitam a outros. Hoje muitos já não têm mais aquele amor pelas almas, estão vivendo de imitação. Se vive de imitação. As pessoas querem imitarem estratégias que Deus dá para outros. Deus dá para outros. E querem imitarem essas estratégias. E sempre estão falando de que Deus deu uma nova estratégia. Porém, a igreja não avança. Se Deus deu uma nova estratégia, a igreja deve de avançar. E quando eu falo da igreja, eu não estou falando de uma igreja denominacional. Estou falando de uma igreja que é do reino de Deus. Não estou falando de uma igreja sem reino. Estou falando da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela tem recuado, tem se preocupado por outras coisas que não corresponderiam à igreja, mesmo que muitos até vão encontrar em justificativa bíblica e histórica para dizer que a igreja deve de ocupar determinados lugares no mundo, como na política, principalmente. Eu não vejo o Senhor Jesus Cristo disputando o poder com Herodes, com Pilato, com Caifás ou com Anás. Eu não vejo o Senhor Jesus Cristo disputando o reino de Israel. Eu não vejo o Senhor Jesus Cristo num palanque eleitoral abraçado com políticos corruptos. Eu não vejo o Senhor Jesus Cristo fazendo política. Eu não vejo isso na palavra do Senhor. Cuidado com deixar o primeiro amor e nós iludir com as luzes do mundo, com aquilo que o mundo está oferecendo. Satanás está oferecendo poder, está oferecendo fama. Os adoradores já não se chamam mais adoradores, aqueles que vão cantarem, os cantantes gospel, agora são chamados de levitas. São chamados de levitas. E não sabem, ou alguns nem sabem, falam levita e nem sabem de onde vem essa expressão. Não conhecem, não sabem a função que cumpria a tribo de Levi no povo de Israel. Para ser chamado de levita, tem que ser descendente de Levi. Então, a igreja tem abandonado, sim, o seu primeiro amor. Não estou colocando-os todos dentro do mesmo saco. Tem homens, tem mulheres, denominações, congregações, que continuam no seu primeiro amor. Agora aqui é deixar o primeiro amor também. É se transformar num ser religioso. Abandonamos o primeiro amor e nos transformamos num ser religioso. Domingo,
18 horas, iniciamos a nossa reunião, nosso culto. Cantamos tantos louvores. Depois desses louvores, nós sujeitamos a uma programação feita por homens e não damos liberdade para o Espírito Santo de Deus ministrar dentro das nossas igrejas. Cuidado, porque o Senhor está dizendo: se não eu virei a ti rapidamente e removerei teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Tem muitas igrejas que o candelabro já foi removido e têm ficado frias, têm ficado apagadas, porque está faltando o principal, a presença do Senhor, aquele que caminha entre os candelabros. E quer falar da minha vida, quer falar da sua vida? Como está este templo do Espírito Santo de Deus? Pai eterno, eu quero agradecer-te, Senhor amado, por este dia tão especial que tu tens nos dado, Senhor. Agradecer-te pelo teu amor, pela tua misericórdia e pela tua bondade. Senhor, que tu venhas guardar-nos, que tu venhas livrar-nos, Senhor Deus, de que venhamos, Senhor, abandonar o primeiro amor. Senhor, que o teu amor possa permanecer nos nossos corações, ó Deus. Que a chama do Espírito Santo não venha apagar-se em nossas vidas. Esta manhã, Senhor, quero abençoar também, meu Pai, em nome de Cristo Jesus, a todos aqueles que estão saindo para os seus trabalhos, para os seus empregos. Senhor, e quero, Senhor eterno, pedir-te novamente pelas crianças, para que tu venhas colocar anjos, ó Deus, ao redor das creches, ao redor, Senhor eterno, dos colégios e das faculdades, meu Pai. Protege e livra-os, ó Deus, de toda sorte de males. Obrigado, meu Pai, e que tenhamos um dia abençoado debaixo da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Amanhã continuaremos com a Igreja de Éfeso. Não esqueça de nos visitar ali no YouTube. Se ainda você não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Faça a obra de Deus, seja um parceiro nosso. Patrocine esta programação. Como? Compartilhando esta mensagem. Nós temos algumas restrições no Facebook, mas estamos por ali, por aqui, largando por todo lado nas redes sociais, os nossos vídeos. E você pode nos ajudar nisso. Você pode ser o nosso parceiro, compartilhando, inscrevendo-se ali no nosso YouTube. YouTube do pastor Juan Carlos Teixeira Soares. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.